Então, mais uma sessão de cenários aí. Pedir a todos que fechem o som. Vou fazer uma apresentação dos 30 minutos. Depois a gente abre aí para o bate-papo nosso e tirar as dúvidas. Vamos começar pelo que a gente falou na última reunião, que está acontecendo, e aí a gente vai descendo. Marcelo está perguntando, vai gravar? Sim. Já está gravando, Marcelo. Tá? E na próxima já vai estar disponível na plataforma assim que a gente editar o vídeo, tá? Semana já fica lá para outro editado para vocês, a gente avisa lá no nosso chat. Bora, pessoal, vamos lá. Então, os cenários do dia 9/10 de 2023. Na última sessão, nós havíamos apresentado essa projeção de 15 dias, né? Cenário em alta. Estava aqui dia 25, cenário em alta, deveria trabalhar entre a central e a banda de cima, veio bem próximo à nossa banda de cima, um pouquinho superior, né? Deu uma subida num dia muito forte e depois ele veio para dentro da banda de novo. Normal, às vezes o mercado dá essa puxadinha, né? E os futuros, né? Estava em 237 na última reunião, tinha caído um pouquinho, né? A gente até alertou, pessoal, está aí um pouquinho. Caiu um pouquinho, mas está dentro da projeção, subiu mais um pouquinho, mercado um pouquinho mais estável aí, ainda com pressão no físico, mas os futuros já com receio de pagar muito mais, precisam de mais força no físico para o futuro dar uma subida. A gente vai comentar um pouco sobre isso. O milho, esse cenário, né, já em alta na nossa projeção, né? Quer dizer, estava iniciando a alta, a gente trouxe alguns motivos para vocês, né? Principalmente aí, na época, a gente comentou um pouquinho sobre um problema no arroz, a Índia bloqueando exportação de arroz, o trigo com estoques baixos, e vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, né? O cenário apareceu aí questões da Rússia e Ucrânia, piorou o cenário e deu uma puxada, a gente vai também comentar um pouquinho sobre isso. E também comentamos sobre a soja, né? O cenário ainda baixista na soja, principalmente uma desvalorização cambial aí, por questões dos Estados Unidos subindo juros, também temos algumas notícias nessa linha, e aí agora o cenário da guerra também, além da Rússia, a Arábia Saudita não, Iraque, Israel e Jordânia ali, também entrando em guerra, esse fim de semana aí, bastante agitação. Né? Então, Chicago, de 28,50, saiu para 27 e pouquinho, né? Voltou um pouquinho para baixo, acompanhando aí esse cenário. Bom, vamos então para frente agora. Né? Isso aqui foi o que foi comentado com vocês nas últimas sessões. Detalhe aqui, também os futuros abaixo, tinham dado uma queda abaixo, projetando abaixo, dando um pouquinho da nossa projeção. Né? Essas bolinhas azuis. Vamos lá. Que está influenciando o mercado. Primeiro ponto, esse câmbio aqui, né? Rompeu, né? Houve um rompimento aqui do câmbio, subindo fortemente aí, possível aí um pouco por essas tensões de guerra, esse cenário quadro de guerra, e também por essa questão dos Estados Unidos subindo forte os juros ainda, não controlando a inflação. E, recentemente, hoje eu até publiquei para vocês, soltei agora à tarde, saiu uma notícia do FED, de um dos diretores lá do FED, soltando, né, que a inflação está começando a ser, já está com expectativas de controle do core inflation, né, que é o centro da inflação, que é a referência normalmente para você começar a mudar a estratégia de juros, mas ainda não mudou. Ele ainda espera que ele vai subir mais um pouquinho os juros para dar segurança nessa derrubada, nessa queda da inflação, nesse controle de inflação, e aí sim, acredito que provavelmente lá para o primeiro semestre do ano que vem, nós talvez vamos ver esses juros americanos começando a voltar um pouco, já começando a controlar a economia. Houve também alguns dados aí de contratação de pessoas que em setembro saíram um pouco mais baixos do que a expectativa, também mostrando aí uma coisa. Vamos ver se isso se sustenta ou se só foi uma notícia, porque precisamos ter mais algumas notícias nessa linha, para que o mercado realmente mostre um controle desses juros, né? E aí os juros caem americano começando a voltar, a gente começa a devolver dinheiro para alguns lugares do mundo.
Também tem esse quadro de guerras, né? Rússia e Ucrânia se esquentando o clima ali, né? Bloqueando o Mar Negro, e o quadro de Israel com a Jordânia, que também Estados Unidos deve entrar nisso e deve trazer um pouco mais de tensão aí nesse mercado, ou para essas regiões aí, vai trazer um pouco de tensão, né? Enfim, nós vamos ter que acompanhar o desenrolar disso um pouco, mas isso traz algumas tensões aí, nós vamos comentar alguns efeitos nas commodities agrícolas. Vamos começar pelo lado climático. Então, aqui em novembro, né, essa era a sessão anterior, nós tínhamos essa fotografia, nossa expectativa é que em novembro já a maioria das regiões, com exceção lá do Mapito, dessa região bem ao norte, houvesse um clima um pouquinho mais perigoso para cá, mas o Mato Grosso, que em outubro deveria sentir um pouco mais, traria um cenário já mais tranquilo. E o que a gente vê na última fotografia aqui é que começou a aparecer um pouco mais desse amarelo, né? Ou seja, há uma probabilidade de menos chuvas em novembro também para essa região aí, alguma região do Mato Grosso, um pouco de Goiás, enfim, o quadro ficou um pouquinho, permaneceu, né? Trazendo esse clima um pouco mais perigoso para essa região, com um cenário que se estenda a concluir. Se isso realmente ocorrer, né, começar a ocorrer menos chuvas, um risco de climas piores, nós vamos ter algum impacto sobre a produção de soja, provavelmente, né? Então, vamos acompanhar. Esse é um mapa que a gente vem acompanhando já. Ou seja, houve uma piora um pouquinho nessa região das perspectivas para novembro do que estava se esperando, certo? Aqui a gente vê a projeção em setembro, feita para outubro, né? Então, com uma região com bastante vermelho aqui, ou seja, baixa, uma chance de chover menos que o normal, né? Chovendo muito bem aqui na região sul, mas aqui no centro-oeste e essa região chovendo muito pouco. Já em novembro, esse é um outro mapa, né? Um mapa que é um mapa mais internacional, uma plataforma de uma visão internacional. Esse é um mapa do IMET, né? Também mostrando aqui chuvas mais para o normal, aqui com um pouco menos de chuvas, aqui no Mato Grosso, essa região com talvez alguns riscos em alguns locais aqui. Enfim, essa daqui não houve ainda uma revisão dessa plataforma em cima da última que eles fizeram. Então, que deve ter sido a que eu mostrei para vocês. Então, deve sair nos próximos dias alguma revisão. Vamos ver se ela vai capturar essa mesma imagem que a outra plataforma nos trouxe. As anomalias também não houve uma revisão, praticamente as mesmas anomalias, então vamos ter que esperar a próxima revisão, que deve sair em breve aí. Mas a gente vê aqui outubro, né, com chuvas abaixo do normal, 50 milímetros, em alguns lugares até 75 milímetros. Aqui já pega mais essa região, alguma pequena região, só que isso não foi revisado, é a mesma fotografia da última sessão. Então, talvez a próxima fotografia de anomalias pode trazer um pouco mais de clima, mais ou menos, de dezembro, com algum risco. O interessante é que a outra plataforma, ela nos mostrou, já começa a mostrar alguma imagem. Eu havia comentado com você que eu tinha algumas pessoas comentam que o El Niño traz também lá no ciclo de chuvas de fevereiro e final das águas, né? Ele também pode antecipar o final das chuvas em algumas regiões. Então, isso também traz um risco de clima, aí podendo impactar milho, ou a safrinha de milho. Enfim, esse é um quadro que está aí pairando no ar e a gente tem que prestar atenção a ele. Certo? Bom, olhando as chuvas, então, essa foi a nossa última sessão, então poucas chuvas aqui nessa região. Agora ocorreu um pouco mais de chuvas aqui, né? Aí em torno de 40 até 90 milímetros aqui, nessas regiões, né? Do Mato Grosso, um pouco de chuva, início de chuva, aqui no Mapito muito pouco, né? Mato Grosso do Sul também com menos chuvas aí nos últimos 15 dias. Então, é um cenário que tem um risco aí de alguns veranicos, principalmente nessas regiões, podendo trazer algum impacto. Eu tenho clientes que não receberam chuvas e tenho clientes que receberam chuvas nessas regiões mais ao norte. Tem cliente que está com plantio um pouco mais atrasado,
tem cliente que já andou um pouquinho, mas está com medo por causa dos veranicos, né? Vamos ver os impactos disso. Quanto à soja, então, né? O que a gente tem visto aí foi uma queda nos preços de exportação, né? Praticamente estabilizou aí da nossa última sessão, que foi aqui por volta do dia 25, ainda houve uma quedinha e depois uma certa estabilidade. O Brasil aqui com preços um pouco inferiores que os nossos concorrentes, né? As condições das lavouras, praticamente já encerrando, 21% das lavouras americanas já colhidas, né? Então já está caminhando já a colheita. Um pouquinho, a condição das lavouras um pouquinho abaixo da condição de 2022, né? Mas as lavouras vão produzir aí, praticamente já está quantificado a perda dessas lavouras, né? E aí, quando a gente olha a nossa projeção de preço que a gente fez na sessão passada, a atual, a gente tem pouca mudança, né? Só vemos que as bolinhas aqui, azuis, que são o mercado futuro, praticamente vieram novamente para dentro da nossa banda, aí, possivelmente por essas questões cambiais, ou seja, o câmbio está desvalorizando mais do que a soja está... Desculpa, a soja está perdendo mais valor, né? E o câmbio está desvalorizando, aí compensando mais do que a queda no preço da soja. Então, é um efeito aí, deu uma altinha, mas nada que seja uma alta com solidez, com queda de produção, uma notícia nesse estilo, e sim uma alta de movimento cambial, com pressão na cotação de soja, enfim, basicamente, o cenário não houve ainda uma grande mudança. Num cenário de superprodução, que aqui variação da produção global aqui próxima a 7% a mais do que a produção do ano passado, né? E a produção brasileira aí, em torno de 4%, 5% acima do ano passado, nós provavelmente teremos preços entre a nossa banda inferior e essa banda daqui. Então vai depender um pouquinho desse quadro agora do Brasil, trazer menos chuvas mesmo. Quem fez o hedge a $31 ou próximo àqueles patamares já está aí com benefício nas contas, né? Agora a gente está de olho um pouquinho para ver se a gente encontra um pico desse câmbio, para ver se a gente trava o câmbio, que a gente pode ser interessante começar a pensar numa trava cambial, né? Então, você fez uma venda de soja, travou entre 29 e 30, um preço mínimo que a gente montou as estratégias para alguns clientes, e agora fazer uma soja com o dólar bem alto, você acaba botando uma precificação bem alta dessa soja como preço mínimo, né? Se subir, a gente ganha, se cair, você colocou ali um patamar de hedge nessa estrutura. Aqui nós vemos, então, houve um rompimento dessa mínima aqui, né, que eu comentei com vocês, essa figura de ombro duplo, né? Essa é uma visão mais no modelo grafista, né, que muitos analistas financeiros usam, e esse rompimento pode trazer uma pressão, já está caindo um pouco aqui, vamos ver se isso continua, né? A princípio não há nenhuma grande mudança, os volumes continuam aqui em baixa, né? Não houve uma mudança na direção dos volumes, então esse mercado está ainda pressionado para baixo, sem grande força, precisa de alguma notícia maior para ajudar nessa soja. Aqui a soja brasileira vinha acima, teve essa pressãozinha baixista, com esse câmbio desvalorizando, ela voltou aí a ficar quase $1, 50 centavos, quase $1, que é o normal dela, acima da soja Chicago, que é a linha branca, né? Então, esse prêmio, né, que brasileiro está normal aí, próximo da normalidade. O que a gente não vê se corrigir ainda é esse prêmio de longo prazo. Para março 24, continua um prêmio desvalorizado. Na última sessão estava 104, voltou a abrir um pouquinho para 129. Enfim, as trades não estão vendo motivo para incentivar uma compra ou comprarem pagando uma normalidade de preços, que seria aí por aqui, né? Algo próximo aqui a 40, a 60 centavos aqui, seria uma normalidade, 60 cents por bushel, né? Acima da soja Chicago. E hoje elas não estão vendo em fazer esse benefício para os produtores. Então, os produtores estão aí recebendo ofertas em Chicago muito, muito ruins ainda. Em Chicago não, no Brasil ainda muito ruins, com um prêmio muito desvalorizado aí, aqui olhando Paranaguá contra Chicago, tá? Então, isso naturalmente está chegando aí
a maioria das praças brasileiras com ofertas ainda bem fracas em termos de soja. O nosso milho, né? Vamos lá. Então, aqui aqueles pontos que eu comentei um pouquinho, né? Primeira coisa, os estoques energéticos, eu já havia comentado, só trouxe para relembrar e acrescentar alguns pontos que a gente está vendo hoje. Os estoques de grãos energéticos, e aí estão entrando todos os tipos de grãos energéticos, arroz, trigo, sorgo, milho, cevada, tudo que tem globalmente, esses estoques estão com uma relação estoque e consumo relativamente baixa, né? Equivalente a essa relação desse momento, ou seja, a produção, esse estoque em relação à produção, está com 27%, é um dos volumes mais baixos nesse período. Então, não é um estoque alto, né? E isso, vamos dizer, traz qualquer coisa que agite de notícias em cima dos produtos energéticos, pode nos trazer tensão. Isso, nós já vimos na sessão passada que que o arroz subiu muito, né? O arroz teve uma alta porque a Índia andou bloqueando as exportações de arroz, então um impacto pelo lado do arroz, que não tem tanta relação com milho e trigo, mas é um energético, está aí presente, e ele pode gerar a substituição por produtos de outra linha, né? Os estoques de trigo estão baixos, e aqui sim nós temos Rússia como um importante exportador, e você vê Rússia aí com esse problema no Mar Negro, trazendo aí, então, uma tensão nas questões do milho. A gente mostrou para vocês algumas estratégias, né? Quase 5 sessões aí atrás, que eu falei, esse milho está barato, então a oportunidade de montar estratégia, compra milho no físico, monta estratégia aqui. Quem adotou essa estratégia está surfando agora na alta, está com milho estocado, está tranquilo, aí surfando na alta, né? E conseguindo se beneficiar. Quem tem milho para vender, agora é hora de segurar um pouco e ver como é que esse cenário vai pressionar. Os tradings já estão agindo rapidamente, nós tivemos altas significativas do milho nos últimos dias, e vamos ver como é que esse cenário vai se comportar. Isso tem a ver com isso, né? Trigo ainda no volume de estoques baixos no mundo, arroz com problema, e estoques dos energéticos no geral baixos, e você tem, de repente, um problema da Rússia com a Ucrânia, onde você tem milho e trigo, regiões importantes exportadoras desses dois insumos, né? A Ucrânia com o milho aí, exporta 16% do volume global, e o trigo da Rússia aí, em torno de 20%, 30% do volume global exportado vem da Rússia, o que gera, o trigo sim é um substituto mais forte do milho, é um substituto mais forte do milho, e gera sim um poder de substituição aí mais forte, e por isso estão buscando milho. Então, nós vemos aí nos preços internacionais, milho da Argentina, que já está faltando, né? Vindo fortemente, né? E os outros milhos começando a ter uma reação nos preços internacionais até o momento, mas a gente vai ver que as cotações dos futuros estão subindo fortemente. As lavouras americanas sem grande alteração, praticamente similares às do ano passado, então não é um problema por esse lado, o problema está muito mais relacionado a esse segundo ponto que eu coloquei. E aqui nossa projeção passada, né, foi reajustada, essa projeção mudando um pouquinho para esse cenário. Um milho já aqui podendo chegar aqui próximo de, um pouco acima, né, estava na 75, agora podendo subir um pouquinho mais a nossa banda superior, né, e os futuros já batendo aqui em 69. Né? Então, quem comprou milho, que a gente recomendou comprar milho, fazer uma venda futura, uma trava com preço futuro ganhando aí 20%, vai surfar nessa alta ainda e vai ter um benefício. Quem fez vendeu uma put de milho, ficou com a alta, ficou com a garantia de alta e comprou milho no estoque físico, fazendo um belo estoque físico. Aqui está a alta do milho, né? Então, todo esse período aqui eu vim alertando para vocês essas estratégias, comentei várias vezes, e aqui, de repente, apareceu o estresse, né? A gente não prevê o estresse, mas ele pode acontecer. E aí aconteceu quando acontece bem nesse nível, né? Sai um milho aí de março, que estava 64, 63, sobe para 68 em 4 dias. Isso gera um estresse. Quem tem custos de milho já pensando na safra que vem,
já começa a ficar assustado aí, porque os preços começaram a subir, né? Vamos para o boi? Vamos lá. Opa! No boi, está aí a notícia, né? Eu vinha mostrando para vocês que a produção de 2023, as barras azuis, estavam aí em torno de 10% a 15%, aí chegamos a comentar em alguns momentos, por causa da modelagem, ela chegava a falar isso. Se a gente cortasse essa produção em torno de 14%, 15%, a gente teria uma alta de preços. Realmente, a queda de setembro foi 14,5% sobre a produção de agosto. Essa queda está gerando essa alta que nós estamos vendo agora. Aqui é média de preços, né? Então, do mês ainda foi uma queda, mas a gente já vê que em 30 dias nós tivemos uma alta de 20% na Arroba do Boi. Então, isso aconteceu, veio casado, ainda os preços estão bem abaixo, não espero que isso vai explodir, tá? Ainda as exportações vieram bem, mas ainda piores do que a do ano passado, quando a gente considera número de dias úteis. Então, elas vieram pior do que o ano passado, e essas exportações piores ainda são maiores aí do que o volume passado, no mês passado, ou seja, aqueles pontos que a gente vinha comentando, olha, tem tudo para exportar, né? Estamos com preço barato, estamos com a soja, a arroba brasileira bem barata, competitiva em relação ao mundo, mas tem um problema, provavelmente em China, provavelmente na estrutura de logística, estoques maiores com dificuldade, mas isso em algum momento pode começar a aparecer. Apareceu, mas quando isso vem com queda de oferta, você não consegue explodir essa exportação. Mas ela mesmo assim veio bem, é quase a melhor exportação do ano, com um volume de queda de produção. Naturalmente, nós jogamos aqui a disponibilidade interna bem para baixo, né? Você vê essa barra vermelha, era a disponibilidade do mês passado. Por favor, Eduardo, feche o seu som, por favor. Então, aqui, nós vemos, então, uma queda significativa no volume disponível de carne no mercado interno, já vindo para um ajuste, né? E aí, sim, o mercado começa a mostrar alguma reação. A carne aqui, então, bem, ainda com preços em queda, mas já está reagindo, porque aqui é a média mensal, reagiu mais da segunda quinzena para frente, né? Então, o mercado que está, vamos dizer, se ajustou a curto prazo, né? É um corte, pessoas desistiram dos confinamentos, mas a gente tem visto a retomada, né? Muita gente enviando gado, clientes nossos e pessoas aí enviando gado dos confinamentos para tentar surfar um pouco nessa alta. A preocupação é que, primeiro, exportações ainda, veja, menores do que o ano passado, e nós estamos produzindo mais. Se a gente voltar a produzir mais, com exportações num ritmo ainda menor, nós podemos ter problema de... pronto, saturou. O gado existe, ele está nos pastos, ele não entrou nos confinamentos. Provavelmente ele vai entrar, já está entrando, e isso vai aparecer em algum momento. Certo? Então, nós vemos aqui uma reprojeção nossa do cenário dos preços, né? Você vê, caminhou bem dentro da nossa projeção, né? Não saiu dentro, mesmo quando ela estava mais baixa, aqui a reprojeção, já se alinhando um pouco ao cenário. Os futuros que estão, futuro fleta, que a gente chama, né? Ele fleta quando ele não sabe se ele pode pagar mais, ele fleta e fica esperando para ver se o mercado físico vai dar uma notícia para ele poder subir um pouco mais. Ou seja, ele já está achando que ele pagou o que devia pagar, e agora ele quer ver se o mercado físico tem força mesmo para dar mais um gole para cima. Então, o mercado futuro flat, ele fica praticamente colado no mercado físico e esperando para ver se o físico vai ter força para puxar alguma coisinha a mais e ele pagar alguma coisa a mais, né? Então, é esse o teste que nós estamos vendo. Vai depender aí de quando essa oferta que está entrando nos confinamentos vai começar a chegar ao mercado. Normalmente, sei lá, pelo menos 60 dias para uma vaca sair, né? Que seria o primeiro estágio aí, que seria a vaca começar a sair alguma coisa. Então, já temos 30 dias, pelo menos, aí, do momento de baixa, né? E aí nós vemos os futuros, né? Quer dizer, aqui nós vemos praticamente finalzinho de setembro, né? Quando começou a alta, então subiu aqui,
Os futuros começaram a subir no início de setembro, né? Porque setembro é início. Início de setembro, quando era em 30 dias, eles se estabilizaram. Normalmente, uma arrancada dos futuros ela é mais rápida do que a do físico. Então, ela vai subir antes e vai cair antes. Então, assim que os mercados começarem a sentir que os futuros estão tendo termo fechado, estão tendo condições, os futuros vão cair. O físico pode subir mais um pouquinho, mas automaticamente, quando os futuros começarem a bater muito, provavelmente o pessoal começa a entregar mais, e ao entregar mais, faz com que o mercado caia alguma coisa de volta. Então, vai depender muito da força com que essas exportações vêm e da quantidade com que o pessoal está entrando nos confinamentos. É muito difícil a gente capturar isso, né? Essa quantidade que está, mas com certeza já estamos vendo o movimento. Tá? Aqui os bezerros, estão dentro da nossa projeção também, começam naturalmente com o boi a ter um pouco de reação, né? Então, já estão tendo um pouquinho de reação esse bezerro, e acho que não vai ser algo absurdo, mas eles começam daqui, possivelmente nós estamos no fundo dos preços e começando a ter mais estabilidade para, no mais longo prazo, aí, uma alta, e o bezerro vai subir mais do que o boi, certo? Ou então para a plataforma, para a gente dar uma surfada um pouquinho nos dados que a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Okay. Bom, então vamos olhar um pouquinho o curto prazo e ver o que está acontecendo. Primeiro ponto aqui, realmente o boi ainda até sexta-feira, ainda em alta, né? Alguma força de alta aqui, o índice exalto tentando subir um pouquinho mais, ainda alguma pressãozinha altista no mercado. O diferencial de base veio para uma normalidade, né? Então o diferencial de base está aqui no normal, não está tão aberto quanto ele estava aqui em julho, né? E chegou a fechar muito aqui, ficando totalmente favorável a São Paulo subir. Então, São Paulo está subindo mais, começando a se ajustar, vindo para o normal. Se ele abrir muito, começa a desincentivar a compra em São Paulo. Então, ainda não chegou no ponto de desincentivar, mas está na normalidade, né? Na vaca está acontecendo algo similar, tá, gente? Isso na maioria das praças do Brasil está acontecendo algo similar. Estamos vendo altas na carne ainda, então a carne vem subindo aí na toada de R$1,5 a R$2 por dia, né, nas últimas semanas aí, nos últimos 4, 5 dias aí, ela vem subindo nessa toada, fazendo com que a margem aqui das indústrias comece a cair um pouquinho, mas ainda está num patamar muito boa no mercado interno, então há uma redução, mas é uma margem muito boa. No mercado internacional, essa margem também, compilado, né, considerando as indústrias exportadoras, essa margem também está boa, não é uma margem ruim. A relação com o frango também está se corrigindo, né? Então, enfim, é um mercado que está começando a se corrigir. Estava muito favorável para a carne bovina. A carne bovina vem voltando, mas ainda tem um espaço aí de folga. Vamos lá para o mercado externo. Aqui temos aí o boi brasileiro em relação aos nossos principais concorrentes, ainda competitivo, acima de 20%, ou seja, ele está com 30% mais barato do que os nossos concorrentes, ainda é uma carne competitiva, ainda é uma carne que vende, uma carne que está indo bem. Apesar dos preços da exportação caírem um pouquinho, essa carne ainda está muito competitiva, né? Está caindo, começou a exportar. Tomara que ela ganhe uma força mais forte daqui para o ano, que isso vai ajudar a segurar uma chegada de mais animais de confinamento. E vamos lá dar uma olhada, então, na nossa probabilidade de queda, né? O que a gente observa aqui, a gente deve navegar em quase todas as praças, né? Mas, então, uma reação no preço, a probabilidade de queda começa a se aproximar dessa região que a gente chama de zona de venda, já começa em muitas praças a entrar na zona de venda, ou seja, ele está se aproximando do pico. Não quer dizer que é o pico, tá, gente? Aqui é uma antecipação, uma informação que nos antecipa a chegada desse pico. Então, ele está dizendo, está se aproximando do pico o mercado físico, né? E por isso os futuros já estão aí com mais dificuldade de querer subir demais. E aqui é uma indicação de tendência também. A linha ainda está em alta, mas ela vinha numa inclinação mais forte, também perdeu um pouco de inclinação na Praça de São Paulo.
E essa perda de inclinação também é um sinal aí que esse mercado pode estar perdendo um pouco de força. Vamos olhar isso nas outras praças para ver se é algo parecido. Então, a gente vê todas elas chegando nessa região. Aqui, ainda com uma inclinação boa em Goiás, né? Essa curva em alta, movimento de alta. A mudança de movimento nos indica que esse mercado também físico está chegando no final, né? E os futuros vão perceber isso um pouco antes, tá, gente? Provavelmente daqui para frente os futuros vão começar a testar a virada, né? Se eles vão virar, vai depender realmente do movimento de tendência aqui. Minas Gerais, também, zona de venda, já se aproximando. Também, aqui um mercado começando a perder um pouquinho de força, movimento ainda de alta. Movimento ainda de alta no Mato Grosso do Sul, zona de venda, aqui já ficando mais flat. Essa curva no Mato Grosso do Sul, mostrando aqui talvez uma perda um pouco já de força de alta. Subiu mais rápido, talvez está sentindo. Mato Grosso também, a curva ficando um pouquinho mais flat, né? E essa daqui também na zona de venda, né? Ou seja, ainda temos força de alta no mercado físico, mas essa força está começando a desacelerar. Isso pode gerar algum impacto aí, no médio prazo. Aqui também, aqui ainda bem inclinado para cima, no Paraná, né? Mas atingindo zona de venda. Quem tem as plataformas, fica de olho aí, presta atenção, nós vamos estar comentando no nosso chat também, né? Aqui também, vejam que a curva aqui já também começou a fletar, isso aqui pode indicar que daqui a pouco aparece uma instabilidade aqui, e aí é um mercado começando a perder força. Rio Grande do Sul, né? Ainda em alta, com uma inclinação, começou mais tarde a alta, né? Aqui os preços não subiram, mas pode ser que ele apresente alguma altinha aí nos próximos dias. E Tocantins, né? Tocantins vem numa alta constante, mas aqui começou, parece, a desacelerar um pouquinho esse movimento. Então, esse é o movimento, é ficar atento à mudança de alta para estabilidade ou de alta para baixa. Na maioria das praças vai começar a trazer um pouco de tensão para a gente. Concluindo só, a gente pode observar que no milho saiu da região de compra, né? Está chegando numa região mais próxima de venda, subindo, né? A curva está um pouco mais flat, mas às vezes a gente vê que o físico saiu aqui do milho de próximo de 53 para o milho de 59 em quantos dias aqui? Dia 13/9 até hoje, então quase um mês aí, isso aqui subiu 20% milho físico aqui, né? Também com inclinação subindo, essa notícia é muito recente da Rússia, está impactando, aí nós vamos ter que ficar de olho para ver até onde vai ser esse potencial de alta aí, mas que há um impacto lá, né? E a soja também, um movimentinho de alta, esse eu já acredito ser um pouco mais fraco, mais relacionado a essa oscilação cambial, né? Ela talvez volte um pouquinho, mas não estou acreditando numa força muito alta na soja. Para a gente concluir a nossa projeção, então vejam que ela já começa a fletar um pouco, mas ela ainda está em alta, então ela deve caminhar do centro dessa projeção para o topo dessa projeção, né? De 246 a 267 em 30 dias não seria nada impossível, né? A gente viu aqui, só para voltar com vocês, né? No dia 11, a 2, quando começou essa alta, essa foi a nossa previsão. Ele ficou todo em alta aqui desde o dia 11, né? Fazendo a transição de alta para baixo, de estabilidade para alta, e o mercado caminhou dentro da nossa projeção, totalmente dentro da projeção, nada fora. Então, uma projeção que dá para a gente ter uma proximidade aí. O que está é isso aqui, né? O índice em azul é o futuro, o índice exato já colaram um no outro. Está começando a mostrar aí, talvez, uma notícia mais forte para esse negócio poder subir. Ok? Bom, era isso aí, pessoal. Vou abrir o chat aqui para vocês colocarem as perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Só brecar aqui o compartilhamento. E aí, abrir para as perguntas aqui. Deixa eu ver como é que estamos. Sobre trigo, só nós não temos estatística sobre milho, sobre trigo, né? Tem mais uma estatística como um substituto e o efeito dele sobre o milho. Então, não tenho uma informação direta, Maria. Já gravar, ok. Então, pessoal, está aberto para perguntas. Quem quiser, levanta a mão. Tem aí o
levanta a mão e quem quiser pode abrir o áudio aí e perguntar. João, por favor. Boa noite a todos. Professor, assim, Alberto, queria saber assim, o que tem rolado de preço de proteção, o que tem sido... Que a gente vê o boi aí já começando a dar sinal que a gente tem que começar a proteger essas saídas aí que vão ter em novembro, dezembro. A gente já tem visto que é um bom momento, uma boa janela para quem tem para entregar aí novembro, dezembro. O que tem saído de custo aí, de proteção? O que você tem visto no mercado com relação ao percentual de arroba ou custo mesmo nominal? O que tem saído aí da proteção? Olha, a proteção aí depende da estratégia, tá, João? Então você pode montar estratégias, a gente ensina várias estratégias. Então, se você fizer uma put seca, ela vai sair uns 8, depende do mês também que você faz. Então, se você quiser falar para dezembro, não vai 7, 8, 3, 9 reais, pode sair. A volatilidade influencia isso. E como a volatilidade subiu muito nos últimos meses, nos últimos 30 dias, né, passou aí de uma volatilidade, fazia muito tempo que eu não via. Chegou a volatilidade os caras falando em 30% de volatilidade no boi, que é altíssima, a volatilidade de trigo não, de soja e milho. Então, estão botando aí uma volatilidade muito alta para o boi, e isso encarece muito aos contratos. Então, tem aí diversos tipos de estratégias. Normalmente, o que a gente faz agora é montar estratégias casadas, né? Ou uma put spread, ou uma fence, seriam estratégias casadas aí, para você tentar baratear o custo dessa estratégia. Falta aí o X-Tempos, você ainda surfaria um pouco na alta, mas você vai provavelmente botar um teto nesse potencial de alta, e esse teto a gente coloca isso dentro das projeções que a gente usa aqui. Então, eu uso as bandas de confiança para a gente colocar o teto. Então, eu monto estratégias casadas aí, dentro disso, para tentar baixar, e varia cliente a cliente, né? Então, tem operações aí que esse custo de 8, 9 cai para 5, né? E depende do que o cliente quer fazer. Então, a gente faz a estrutura junto e vê o que ele quer fazer. Mas está por aí. De R$5 a R$8, R$9 por arroba de boi, dependendo do vencimento que você for fazer. Se for um vencimento mais curto, provavelmente custa mais barato, né? Mas os vencimentos mais curtos ainda estão em alta, né? A carne ainda não chegou, ainda estamos com falta, a carne está subindo. Então, o boi, no curto prazo, fazer um hedge, a gente não recomendou para os clientes no curto prazo. Quem tinha gado para vender essa semana passada, essa semana, só o físico está firme ainda e vai subir. Está perdendo força. Então, agora para frente, talvez ele não suba muito, né? Nós vamos precisar ver como é que vai vir essa demanda. Quem vai puxar a demanda provavelmente vai ser a exportação, né? Se a China conseguir exportar mais, trazer volume, só que até agora ainda não foram maiores do que o volume do ano passado. Então, isso me assusta um pouco, né? Mas ela está atrasada, ela importou pouco, então talvez venha algum gole, ela tem um limite de janela aí para exportar. Até um dado que eu li hoje, eu acho que saiu na Grifado, falando do consumo per capita do brasileiro com relação à carne, né? A carne bovina, a carne vermelha, proteína vermelha. A consumo per capita caiu muito, né? Saindo ali de 42 quilos anos para próximo de 34 quilos anos. E é uma coisa que eu sempre chamo atenção para a gente olhar, é o consumo interno nosso, a economia interna, né? Ela impacta muito mais, vamos falar do que China. E quem lembra aí, quem é de Goiás, tinha aquele programa Coma Mais Carne, Viva Mais Leite. Isso tudo aí naquela época lá trouxe um bom viés de alta de consumo per capita aí, e até o momento a gente não tem visto isso por causa da economia, né? Você diz o consumo per capita caiu? Se for comparar de lá para de 2017 para cá, 2007 para cá, tá? De 2007, tá. Então, na realidade, assim, realmente ele caiu durante a pandemia, quando nós tínhamos baixa oferta e um volume muito baixo. Só que, recentemente, ela explodiu. Vou mostrar aqui para você um dado, que a gente olha o volume de abates, né? Não estou falando em consumo per capita, mas a população cresce muito pouco, né? A população cresce uma taxa de 1, 2% aí ao ano, enquanto a carne oscila muito mais. Então, esse volume
quando cresce, ela pode trazer aí uma grande variação. Então, deixa eu só compartilhar aqui, que isso tem acontecido um pouco, e a gente pode ajudar a esclarecer aqui com um pouco de dados, né? Vou ver se eu consigo ampliar essa tela daqui, ó. Até me corrigir, em 2013 para cá, tá? Até peguei o dado aqui para olhar de novo também. Tá. Então, consumo interno, o volume total de carne é recorde, seria essa figura daqui, né? Então, olha o volume total de carne fornecida ao mercado em 2023, né? Até o momento, abate mensal, né? Então, estamos aí fornecendo um volume muito alto por abate mensal em 2023. As exportações realmente estão aquém do que a gente, de 2022, então, o volume exportado acumulado até o acumulado não, mas mensal, né? Exportado, a média mensal exportada em 2023, 2022, ele está um pouco abaixo, ainda é um volume bom, né, comparado a essa série, mas é um volume, em termos de consumo interno, ela deu uma bela de uma reagida, né? Quando a gente olha aqui 2021, então 2007, né, você falou, depois 2020, olha, foi lá embaixo, quer dizer, nós tivemos em 2019 aqui, um volume razoável, né, quer dizer, 17, 18, 19, um volume em 2020, 2021, 2022, e olha o que aconteceu em 2023. Né? Então, uma explosão aí de abates mensais, e isso aqui já é abate total menos exportação, né? Então, a disponibilidade de carne no mercado interno cresceu. Se fizer per capita, né? Aqui tinha uma população menor, eu ainda não fiz essa conta, tá? Então aqui não tenho esse dado exatamente, uma população menor, uma população um pouco maior, talvez aqui sim, em relação a 2013, sim, em relação a 2007, aí eu teria um pouquinho de questionamento, porque eu não fiz a conta per capita. Não, realmente o dado aqui é 2013, tá? Aí tudo bem. Aí pode ser, em termos de consumo interno, sim. Aí poderia ter um dado, sim. Ok? Ok, obrigado. Legal. Eduardo, tudo bom? Boa noite, Pessina. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessina, sobre o mercado de boi, apesar desse momento agora, mercado futuro e mercado físico tá ficando cada vez mais próximo, eu vi notícia essa semana dizendo que a carne no atacado, não no varejo, que estava subindo bem o preço. Isso daí pode dar sustentação para os preços atuais e puxar mais alguma alta olhando para o mercado interno, ou essa notícia não tem tanto peso assim nesse momento? Sim, né? É lógico, assim, a gente tem que entender que essa falha, com certeza, gerou a falha também do atacado, ela tem um delay, né? Então ela atrasa, né? A carne vai chegar, depois o boi vai começar a chegar e suprir esse atacado, e depois a carne do atacado vai cair depois, né? Uhum. Tem um delay aí. Então agora a carne está subindo, o boi reagiu primeiro, a carne vem subindo, realmente eu mostrei para vocês ali praticamente, deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar de novo, mas deixa eu voltar aqui para nossa tela de carne. Então nós tivemos realmente, olha, do dia 26, o nosso fundo de preço da carne foi 2,40, foi no dia 19/9. No dia 19/9, ela subiu para 2,58, né? Hoje está até um pouquinho mais, chegou em 260. Beto, você não está compartilhando a tela. Tá, vou compartilhar aqui. Não tem problema, mas compartilho já aqui. Deixa eu tentar elevar isso aqui. Então aqui, ó, 240 aqui, e depois ela explodiu. Se a gente olhar a reação, você vê a reação do preço em azul, do preço do índice exalto, e a reação da carne bem atrasada em relação do boi. Né? Então isso vai, com certeza a carne vai ter uma reação, né? Só que a preocupação aqui está quando é que esse boi começa a chegar.
A gente sabe que um ciclo de confinamento, ele tem aí 90 dias para o boi, a vaca pode ser um pouquinho menos, né? Mas eu acredito que entre 60 e 90 dias você já tem boi chegando, carne chegando. Só que os termos já estão sendo travados antes. A indústria, a hora que ela perceber que ela tem um volume suficiente de termos na mão dela, ela vai começar a se posicionar de forma diferente, vai começar a pagar menos benefícios aos produtores e vai começar a mudar o jogo, né? Que existe gado, eu acredito que existe. Na minha opinião, tem gado estocado aí que não entrou e que está entrando agora. Então, outra questão com relação ao mercado, Alberto, você comentou a respeito das exportações, né? Geralmente, a partir de que mês que as exportações para a China começam a perder força no final do ano? Dezembro. Normalmente, tá? Esse ano, por exemplo, era para elas já terem subido com força bem antes. Elas não subiram. Então está diferente. A China está com um problema econômico muito forte e eu não sei qual vai ser a dimensão disso, né? Dessa reação que a China vai poder. Então a demanda da China veio muito mais fraca esse ano do que ela estava no ano passado. A questão as pessoas gostam de pegar o histórico, mas não olham o que está acontecendo. Está acontecendo, o fato é que está exportando menos. Exportamos menos no acumulado, algum fator está aí presente, e agora parece que deu uma melhorada em setembro, né? Conseguimos exportar, mas vocês viram que não foi acima do volume do ano passado, foi o melhor volume do ano, mas não foi acima do ano passado. E em julho a gente começou a ter essa reação, junho, né? Quando a gente volta naquele gráfico em junho, deixa eu ver se eu compartilhando, vou tentar compartilhar. Compartilhar com vocês. Então, em junho, nós tivemos, seria onde começaria realmente esse volume de exportação da China começar a esquentar. E ele deu essa falhada aqui. Ó. Essa falhada com o volume de carne crescente nesse período, né? Foi bom o volume de carne, olha, de junho, julho e agosto. Ou seja, os confinamentos apostaram naquela altinha, entraram com tudo e o mercado broxou nas exportações. E nós acabamos entregando, então, em junho, entregou um volume maior, só que as exportações não reagiram da mesma forma e o mercado acabou nos... Na sua percepção, esse movimento de recuperação de preço, que a gente não pode nem chamar de alta que está acontecendo, na verdade, foi uma recuperação, houve uma queda muito brusca e o preço vem recuperando, né? Você acha que essa recuperação de preço ela vai ser suficiente para a aumentada de animais em confinamento na atual circunstâncias e China parando de importar, dando uma pausa aí em dezembro, isso daí não poderia impactar em quedas de preços de dezembro para frente aí? Eu acredito que sim, Eduardo. Agora, assim, a hora que essa carne chegar, o mercado vai se equilibrar. Eu acredito, tá, que não volta mais aos R$200. Uhum. O mercado já começa, com a exportação, começa a se normalizar, possivelmente, né? E você também vai entrar com um ano de muito boas chuvas, então lá em janeiro, tudo mais, o pecuarista já aguenta segurar o boi também no pasto, e aí você não tem mais toda aquela pressão de oferta. E o ano que vem, nós já devemos ter uma oferta menor de vacas, né? E aí nós, então, não vamos conseguir voltar a esses 200. Ainda não vi nos nossos modelos a mudança clara do ciclo, mas porque precisa começar a ocorrer esses pontos, o modelo vai pegar. Mas eu acredito que a gente está próximo do fundo. Né? Uma outra questão também, o pessoal fala, estão saindo notícias aí de estatísticas com relação ao rebanho, dizendo que hoje 60% do abate cifado hoje, com CIF, é exportado. Então, será que a gente é mais dependente do fator China do que a gente imagina ainda, né? E esse break aí em dezembro retoma as exportações, retoma abate com destino às exportações a partir da segunda quinzena de janeiro, já seria? Sim,
Mais ou menos isso. De segunda quinzena de janeiro, talvez um pouco cedo, acho que é um pouco mais para frente. Fevereiro. Fevereiro, março. Tá. Outra questão, a gente hoje tendo a tonelada de carne, o preço de arroba mais barato mundialmente, né? E isso daí será que isso daí não tende, será que os frigoríficos não estão conseguindo colocar mais carne fora? Por que motivo, se a gente é tão competitivo em preço? Será que o ano que vem não tem condição de melhorar um pouco mais em relação às exportações? Ninguém esperava que a China não ia importar. O próprio USDA botou que dentro do mundo a exportação seria igual. A projeção inicial do USDA é que a exportação desse ano ia ser igual ao do ano passado. Sendo que um destaque, eu mostrei esses slides na apresentação de abril, se eu não me engano, que ele esperava que os Estados Unidos fosse reduzir, a Argentina fosse reduzir, a Austrália um pequeno aumento, e o Brasil conseguiria exportar mais do que ele exportou no ano passado, porque esses países reduziriam e o Brasil que capturaria essa alta. Capturamos? Não. Por quê? Motivos econômicos. Motivos econômicos que saem um pouco da alçada do porque está barato, vamos comprar. Bom, se a população não tem renda ou está quebrando, a China está com um problema seríssimo econômico, PIB crescendo menos, come menos carne. E a carne bovina não é a principal e é cara. Então a população sai da carne mais cara e vai para a carne mais barata. Não é porque está barato, é quanto cabe no meu orçamento. Se o meu orçamento caiu, eu tenho um problema. O segundo fato é que também acabamos saindo ali, exportando um pouco mais ali logo depois da pandemia e encheu os estoques lá. Isso também, com menos consumo, eles brigaram por esses estoques. Enfim, tem algo por trás, não muito bem explicado, Eduardo, você não vai conseguir todos os fatores para te explicar isso, mas algo que está fazendo com que eles demandem menos. É claro isso. Tanto é que nós estamos com volume exportado menor do que o ano passado, sendo que estamos produzindo mais e somos mais baratos, bem mais baratos do que o ano passado. Portanto, o fator que as pessoas acham, está barato, não. Existe um fator produção e oferta versus o fator demanda. Se a demanda cair mais do que a oferta, você tem um problema e o preço não adianta, não vai cair mais. E as pessoas não olham demanda. A demanda enfraqueceu. Né? A demanda da China provavelmente enfraqueceu. Né? Então, o preço, mesmo a demanda brasileira, você está hoje ofertando mais com preços menores do que o ano passado. Consumiram mais. Tudo bem. Estamos aí com um consumo melhor. Recuperou 100%? Como a gente viu ali em relação a 2013, provavelmente não recuperou 100%. Talvez recuperou quase tudo, mas não no mesmo volume de 2013. Então, ainda estamos com uma demanda mais fraca, dependendo do ponto que você olha. Correto. Entendeu? Entendi. Esse é o difícil de medir. A gente usa, nas nossas estatísticas para a equipe, a gente monta correlações, pontos que afetam isso e tenta mensurar isso. Então, a gente tem uma certa taxa de erro e tudo mais. Mas basicamente tentar capturar esse movimento. Né? O movimento de queda de oferta foi agora. Né? Será que no mês que vem vai manter essa queda de oferta ou já no mês que vem já começa a aparecer coisa? Em outubro, né? Esse mês, em novembro. Então, eu acho que tem gado escondido. No Mato Grosso, parece que houve duas pesquisas. Numa primeira pesquisa, acho que foi até aqui no grupo que nós vimos, teve uma diminuição da intenção de engorda confinada de 5%, e depois, numa nova pesquisa, em setembro, que está bem recente, uma diminuição de intenção de 12%. Será que isso consegue recuperar? Será que assim, o pessoal não vai estar um pouco mais cauteloso? Não é de setembro a pesquisa, tá? É a que nós mostramos na sessão passada. Ela foi publicada em final de agosto, só que ela foi feita em julho. Certo. Então, mas teve duas pesquisas, né? Teve uma que houve uma redução de 5, outra de 12, né? Outra é de abril. Não é que são duas. Uma pesquisa é a comparação de julho desse ano contra julho do ano passado, né? E certo. A outra é outubro contra o julho. Aí, um fechamento de outubro, que ele diz, em outubro, esse fechamento caiu 12% em relação ao ano passado. Certo. Agora, em julho, houve uma queda só de 5% em relação a julho do ano passado.
Entendi. É só o time aí, né, da leitura não é que foi uma queda de... São duas comparações. Ele pegou o outubro e pegou o julho. Ele fez julho contra julho, outubro acho que contra julho do ano passado. E aí Entendi. tem esse dado de queda. Enfim, tem uma quebra de oferta de confinamento. Se o confinamento reduziu 12%, o confinamento representa 60% neste momento, ele representa 60% no pico da safra, no pico da entre-safra. No pico da safra ainda é menos. Então, no pico da safra, se ele só caiu 6. Se ele quebrou 12, ele caiu 6, 7. Né? A oferta do total de carne. Né? A gente viu aqui pelos dados do CIF que caiu 14. Então, tem também uma redução de outros pontos aí que estão influenciando. Provavelmente redução de vaca, que eu havia comentado com vocês, redução dos confinamentos, enfim. Uma gama de fatores aí que gerou uma queda de oferta em relação ao mês passado também. Né? Eu não estou falando uma queda de oferta, se a gente pegar a queda de oferta em relação ao ano passado, deixa eu ver aqui. Praticamente setembro contra setembro do ano passado igual, não tem queda. Está ofertando o mesmo volume de carne do ano passado. Exportando menos. E exportando menos do que o ano passado. Entendeu? Então, no mercado interno, você ainda está ofertando um pouquinho a mais do que o ano passado. Certo. Ok, obrigado. No mês de setembro. Né? Depois você vai receber os slides lá e você dá uma olhada com calma. Mas, basicamente, é isso. Né? Perguntas, pessoal? Pessoal de grãos, está todo mundo quietinho. Falei que o milho vai subir. Ninguém coçou aí a mão. Hã? Fala, Eduardo. Vou de novo. vamos mudar de boi para grão, então. A questão que o milho vai subir, isso daí pode... Até que patamares e quando seria... vamos falar assim, em quais meses estariam essa possível alta? Já está ocorrendo. Mostrei que no mercado físico, o milho já saiu de 53 a 30, do dia 13, 19, que eu mostrei ali no gráfico para vocês, para hoje, para 59. A saca de milho no estado de São Paulo. Índices altos. Provavelmente tem reflexos em todas as classes. Eu estou tendo clientes que estavam com ofertas de milho muito ruins, já estão chegando nos patamares que a gente começa a ter uma rentabilidade boa. Nós já começamos a fazer trava de alguns clientes de milho. Que não estavam nos vendendo, a gente estava segurando, porque eu falei, tem risco aqui, vamos esperar ver se acontece alguma coisa. E o cenário não está ficando bonito. Então, meus clientes de milho começaram a fazer alguma venda, mas devagar a gente vai ver até onde vai. Eu mostrei os patamares, eu fiz uma projeção para você, mostrando as bandas de confiança. Então, se eu olho a banda, eu falei ali, estava em 75, acho que essa banda superior, né? Estava em 75, ela subiu um pouquinho, e a nossa projeção também, que vinha mais flat, já inclinou um pouquinho para cima. Então, se o mercado mantiver, e aí nós tem coisas que nós não controlamos. A Rússia vai continuar em briga com o negócio ou ela vai se resolver e vai abrir o Mar Negro? O problema aqui está nessa questão de Rússia, por enquanto. Né? Há um problema de menos estoque, mas se tiver menos estoque com produção, não vai afetar preço. O problema é que temos que ter menos produção ou menos exportação. Apareceu um pepino. Rússia e Ucrânia vão sair do mercado porque o Mar Negro vai estar com problema. Agora sim nós temos um problema. Podemos ter um problema maior? Podemos. Basta a safra de soja atrasar, que não é impossível, dado esse cenário climático, ter algum atraso, então as projeções de soja que vão ser colocadas podem ter uma redução, assim como, se atrasar, nós botamos mais risco na safra de milho. Quer dizer que vai quebrar? Não. Precisamos ter um problema de chuva além do risco, mas se aumentou o risco de não chover na safrinha de milho. Se ainda essa nuvem que eu mostrei de alta probabilidade de chuva lá, de fevereiro, março, abril, antecipar essas chuvas com um atraso de plantio, aumenta-se o risco. E aí, mais tensão. Vai acontecer? Não dá para falar com certeza. Ainda não dá, mas existe um negócio pairando sobre isso. Eu venho comentando isso já
há umas 4 sessões. E comentei que milho estava barato para comprar no estoque. Então, quem fez a estratégia está com milho barato já comprado, já no estoque e está tranquilo. Quem não fez, já não vai comprar o milho no mesmo preço. Pode subir mais? Rússia eu não controlo, cara. Você controla os russos, tudo bem. Aí você me fala quando e a gente conversa. Tem até aquela piadinha, né? Tem que combinar com os russos antes, né? Mas com relação a quem precisa de milho, que precisa de milho para comprar, para consumo, último trimestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem, o que seria razoável pensar para tentar se proteger de novas altas nesse momento? Agora, a estratégia, provavelmente você não vai encontrar milho no físico, né? Ainda o milho ainda não está 59 a saca em Campinas, né? Ou seja, ainda tem o milho, quando a gente olha o milho lá de março, se eu não me engano, já está 69 e pouco. Já tem R$10 aí de alta. Então, ainda comprar o milho, R$10, 69, vamos fazer a conta, 69 sobre 59, são 17% de alta. Né? Então, ainda já tem um 17% de alta incluso aí nesse pacote, se você comprar lá na frente ou comprar agora. Quanto te pagam nos juros para você deixar seu dinheiro no banco hoje? Pode pagar menos. Você tem que considerar o custo de estocagem e fazer essa conta. Né? Então, eu estoco. Se eu pegar o meu milho, botar ele numa estocagem, eu vou gastar quanto? Qual é o meu custo final? E olhar o mercado futuro e falar, olha, bom, vale a pena que eu estocar isso aqui, ou posso ter chance desse milho subir mais um pouco lá na frente. Então, talvez alguma estratégia ainda é válida de estoque. Agora, nós estamos entrando no olho do furacão. Provavelmente você não vai encontrar comprador. Uma segunda estratégia é você comprar uma call de milho, ou uma estratégia de call de milho. Isso que eu ia te perguntar. Você pode comprar uma call spread. Aí, dependendo dessa estratégia, tem que ver o custo. Provavelmente, como a volatilidade aumentou, esse custo vai aumentar. Mas ainda pode ser uma estratégia interessante. Aí, se você for montar uma call de milho, o problema é que você viu lá, os futuros estão já mais próximos da minha banda superior. Ou seja, você já passou a oportunidade de você fazer. Passou na tua frente, você não fez. Agora que está subindo, você quer fazer. Então, já está próximo à nossa banda superior. Então, o potencial de ganho não é muito grande. Então, talvez uma call spread pode ser interessante. Se cair, você vai se beneficiar da queda. Se subir, você vai se beneficiar com uma parte da alta. Então, porque já está próximo à nossa banda superior. Então, neste momento, a não ser que piore muito, né? Tem uma quebra maior. Mas talvez uma call spread, considerando que está 70, você fazer uma call spread de 70 a 90, eu não fiz a conta, tem que fazer essa conta. Você vai aprender isso no mercado futuro, mas fazer uma conta de call spread, e aí ver quanto é que está saindo. Se sair barato, pode ser uma estratégia interessante. Talvez seja R$2, R$3. Você está protegendo de uma call spread de um ganho aí de R$15 por R$3, R$4 aí, talvez seja interessante você fazer. E se cair e voltar, porque deu uma super safra, tudo isso que nós falamos não aconteceu, a Rússia voltou ao normal e tudo mais, você vai se beneficiar da baixa. Então, talvez uma estratégia de call spread poderia ser, só que já está próximo da nossa banda superior. Entendi, obrigado. Entendeu? Pessoal, abrindo para perguntas aqui, senão outros aqui que estão com... Senão eu vou voltar com o Eduardo. Todo mundo tranquilo? Bom, milho, quem está com milho, acho que ainda dá para surfar um pouco nessa questão da alta. Provavelmente não vai se resolver tão cedo essa questão da Rússia, né? Tem mais um picante ali, Israel e Jordânia, que também botaram mais uma pimentinha aí nesse negócio. Então, talvez nós conseguimos surfar um pouco mais nessa alta aí. E as estratégias talvez estariam nessa linha para milho, mas que perdeu o bonde, perdeu.
de qualquer forma, ainda vale comprar o que não foi comprado antes do final do ano e guardar em casa, né? Do que pagar para ver e esperar chegar março. A Marina saiu. A Marina estava... A Marina comprou o milho, me ligou ainda, falei, compra. Ela fez, só não fez a estratégia de venda da PUT. Ela só comprou o milho. Como é que é, Eduardo? Quem vai demandar milho final do ano e começo do ano que vem, na pior das hipóteses, ainda é interessante comprar e guardar em casa, fazendo ou não alguma coisa em bolsa, do que esperar o milho aumentar mais e pagar mais caro de novo em começo do ano que vem, que é mais para alta do que para... O cenário é de alta, né? O cenário é de alta e de uma alta, pelo que você calculou aí, de 17% de hoje para março do ano que vem, né? Ainda vale a pena comprar o milho no físico. O milho no futuro já está próximo de um pico, né? Pode subir um pouco mais? Pode romper minha banda? Pode. Se a gente tiver esses quadros que a gente comentou, né? Quer dizer, Rússia permanece e nós temos um problema climático, esse milho pode voltar a patamares mais altos. Existe a possibilidade Vai ser peso ou não? Se isso se normalizar, e pode se normalizar, volta tudo, pode voltar para baixo se tudo se normalizar, chover bem e Rússia. Né? Por isso eu acho, talvez, se não custar caro, fazer uma estratégia de call spread pode ser uma boa. Você pode baratear um pouco seu milho lá na frente. E se cair, você se beneficia. Quem tem milho como custo. Quem tem milho como venda, daqui a pouco começa a fazer uma estratégia de compra de put. Porque aí você já está... eu ainda estou para checar, mas aparentemente os meus clientes estão com margens boas de milho acima de 40, acima de 40 não, vamos falar Campinas. Acima de 67 Campinas, alguns clientes já começam a ficar com margens boas. Então, a gente já está de olho, mas ainda estamos surfando na alta. Aí nós estamos acompanhando eles e o mercado para ver se a gente surfa na alta e se posiciona mais próximo de um pico. Seria um milho de 42, Mato Grosso, aproximadamente. Esse milho estava 33, né? Uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu tinha oferta de trading para os meus clientes de 30, 33 no Mato Grosso. Agora estão pagando, já pagaram 40, 42, que é o que você está falando aí, é a oferta. Tem um cliente já vendendo a 40, 42. Em 15 dias, isso aí. Então, o milho de 42 é lá na frente, é o milho ofertado para março do ano que vem. É um milho Campinas de 68, 68, 69. Um milho de 42, Mato Grosso. Ou seja, já está precificado. E está no diferencial de base normal. Não está fora do diferencial de base normal. Estava muito aberto esse diferencial de base aí no Mato Grosso. Por isso que você tinha oferta aí no Mato Grosso muito barata. A conta, quando eu fazia essa conta de comprar milho em São Paulo a 53 e vender a 66, dava uma margem, dava tipo 20%, 22% há 2 semanas atrás de ganho. Isso no Mato Grosso do Sul, algumas regiões, alguns clientes que me ligaram, estava dando mais de 22%, estava dando 27, 28, porque o milho estava com deságio e diferencial de base muito aberto. Então, quem comprou esse milho está muito bem posicionado. Então, agora passou, acho que ainda talvez no físico você consiga comprar ainda barato. Mas agora vai fazer tudo? É difícil, né? Assim, a gente não sabe se essas questões de Rússia e tudo mais vão se resolver. Ninguém vai ter essa bola de cristal e nem a questão do clima. O que está pintando é algum problema sério aí, né? Acho que a Rússia, em menos de 6 meses, acredito que ela não se resolve. Normalmente isso demora aí um time para eles chegarem a algum acordo. Agora, se ela entrou na briga, ela vai brigar. Né? Isso vai trazer estresse em petróleo, né? Vai ter sanções, e petróleo vai afetar etanol, né? Então vai ter sanções, vai ter efeitos aí. Né? Ok, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém?
Isso aí mesmo? Todo mundo tranquilo já? Nos próximos 15 dias? Mercado físico ainda, acredito que ainda não vira, tá? Nos próximos 15 dias. Acho que aí uma pressão ainda, talvez, para o físico. Está muito curto ainda para resolver a oferta verdadeira, né? Mas o estamos falando de boi, né? Agora estamos falando de boi. Falando de boi. Mercado futuro, o mercado físico do boi ainda firme, aparentemente, carne subindo, o boi ainda não houve uma virada, mas está calmando, talvez não suba tanto, né? Mas começa a subir mais lentamente. E pode ter algum chorinho aí nos futuros. Alguém viu o índice Exalc hoje? Já saiu? Nem cheguei a ver o índice Exalc. Roberto, 238 hoje. Quanto? 238. Estável. Estável. Isso. Não houve alta, né? Vamos saber se as outras praças pressionaram, ou se a carne vai continuar subindo. Enfim. Atenção agora, da segunda quinzena para frente, tem um pouco menos de demanda de carne, né, no mercado interno, e vão estar dependendo das boas exportações aí. Eu acho que o mercado começa a acalmar um pouco agora, né? Mas ainda a oferta ainda enxuta. Não deve chegar carne tão rápido no mercado. Agora, para o final de outubro, novembro para frente, podemos começar a ter um pouco de oferta e aí talvez alguma pressão nos mercados, né? Então, acho que entrou na probabilidade de queda, entrou na região de zona de venda e o mercado ainda em alta, posições lentas nos futuros, ficar de olho para posicionamentos lentos. Se ele romper o último pico que ele deu, né, ele pode dar mais uma arrancadinha para cima. Ele está ameaçando ali, mas não rompeu. Testando ver se rompe o último teto, que acho que foi 247 no outubro, não lembro no novembro, né? Mas não chegou, nenhum deles chegou a bater 250, se eu não me engano. Então tem que ver o vencimento e ver se ele dá uma rompidinha, aí ele pode dar mais um chorinho para cima. Mas por enquanto, não vi isso ainda não. E os volumes... Dezembro 246 é de se pensar em fazer alguma coisa? Deve recuar desses 246 que está hoje, né? Quanto você está posicionado? Se você está zero posicionado, é de se pensar. Se você está bem posicionado, você pode ter um pouco mais de calma. Na verdade, eu já estou posicionado já dezembro e janeiro, que foi aquela fence que eu comentei na última vez que nós conversamos, né? Eu fiz uma fence com mínima de 220, máxima de 240. Eu acredito que vai acabar ficando um pouco abaixo dos 240, mas não baixe também, não volte para perto dos 200 também mais não. Os 200 eu acho que não volta, mas 240 está batendo próximo do pico, né? Se você, é o que eu falei, cada um tem primeira coisa, a maioria das pessoas não monta estratégia nenhuma, eu não sei quanto que eu quero vender, então, quanto você quer vender, qual a sua estratégia, quanto você quer proteger, você já protegeu os seus custos, como é que está essa conta? Se você não tem essa conta, você vai ficar aí e não tem que surfar. Então, assim, começar um posicionamento, não estou nada, não fica aberto, porque a hora que virar vai ser tão rápido que você não vai ver, você pode não ver o que aconteceu e perder. Eu acredito, na verdade, seria até um pouco de especulação, porque eu já estou posicionado, na verdade, eu não acredito num boi acima de 240 em dezembro. Eu, às vezes, apostaria um pouquinho, faria alguma posição, apostando que ele recuaria desses 246 que está hoje para tentar melhorar um pouquinho o negócio. Mas é arriscado, né? Aí seria pura especulação. Agora, né? Eu tenho várias estratégias, Eduardo. Eu tenho um cliente que está vendendo, por exemplo, no frigorífico, fazendo um termo e comprando uma estratégia de call spread na bolsa. Uma boa estratégia. Então, assim, tem que saber o que você quer fazer, né? Eu quero fazer tudo. Você não tem estratégia nenhuma. Qual a estratégia você quer adotar? Então, já estou bem vendido. Então, talvez, se for trabalhar... Eu tentei, assim, a estratégia que eu montei para mim em dezembro e janeiro foi me proteger de um boi de R$200 aqui no Mato Grosso. Da R$200, tudo bem, entendeu?
eu pago minhas contas e sobra alguma coisinha. Agora, abaixo de 200 eu tenho prejuízo. Então, aí por isso eu fiz essa fence, né? Eu fiz essa fence, mas assim, o meu objetivo com o curso é aprender a operar melhor e aproveitar melhor as oportunidades. Agora, toda vez que o mercado está um pouco acima do que eu acredito, eu tenho um sentimento, uma vontade de achar alguma opção para aproveitar esse recuo também, entendeu? Para continuar melhorando meu negócio. Agora posso dar com os burros na água, né? Até coisa, às vezes ir só sem fundamento. O fundamento que eu apostaria que esse boi de dezembro, que está hoje 246, cai, é que eu não acredito em demanda, não acredito que a gente vai ter demanda de dezembro até final de janeiro, início de fevereiro, uma demanda para sustentar esses preços, né? Que seria só uma demanda interna. O histórico de ciclos de alta oferta é que vai aparecer boi, ele não vai voltar mais para os 200, mas ele pode apresentar alguma quedinha aí. Então, talvez pegar 10%, subiu demais, subiu 20%, é uma alta forte, e pode cair uns 10%, também não estaria fora do normal. Então, essa pequena aposta que às vezes eu faria para tentar melhorar um pouco, vamos falar assim, a fence já vai me garantir meu preço mínimo, entendeu? E às vezes uma outra aposta para tentar melhorar meu negócio dentro dessa faixa de 200, acima de 240 aí, que eu não acredito. Que se passar eu tenho que pagar, mas eu não acredito. Vai precisar fazer um pouco das estratégias. Ou você trabalhar com put, ou você trabalhar com um stop bem já próximo de uma estratégia de futuros com stop loss, para não perder muito. Enfim, coisas desse tipo. Mas aí você vai precisar aprender as técnicas. Não tem que parar de fazer o Vou esperar a gente avançar no curso. Você vai ter que esperar um pouco. Agora, a put é uma compra de put seca, é bem tranquilo. Compra de put spread também é uma operação que você ganha alguma coisa e paga relativamente. Não vai pagar absurdo, né? Você vai dividir o custo. Então, put spread é uma opção. Eu vi no grupo essa semana uma put spread que eu achei bem interessante, até comentei com alguns amigos aqui do Mato Grosso. Ela é uma operação que pode ser. Tem baixo risco, né? Você vai custar ela e acabou. Né? Marcelão, deixa eu ver você um pouco. Você comprou o milhinho que você queria comprar? Você estava falando em comprar. Será que ele saiu? Marcelão, está aí? Levantou a mão, acho que foi tomar um café. Marcelão? Tá, agora. Sim, eu comprei, fiz o que nós falamos, botei as vacas no confinamento e eu comprei calls a 240 que hoje estão com R$6 de ganho, 8. Você comprando call, difícil, hein? Comprei. Comprei call de 240 que hoje elas estão de dezembro de 240. Mas depois da conversa de hoje eu vou vender elas. Ela subiu um pouco, né? 240, 200 tá 246, né? Você comprou strike de 240? Eu comprei spread de 240, 255, paguei R$1. Strike 240, 255? 55. Eu estou custou R$1, quer dizer, hoje elas devem estar. Eu já devo estar com R$5 de ganho, né? Já está com 5, 6 reais. Pode ser que você consiga ainda. Assim, ainda está firme o físico, porque se seria firme o suficiente. Mas eu estou achando que eu vou vender, pegar esse dinheiro e comprar mais vaca para botar no meu confinamento. E talvez fazer comprar umas put de 245. Pode ser. Se a vaca estiver barata aí, pode ainda ser. da vaca, eu acho que ainda eu consigo se eu conseguir umas vacas de bom preço para dezembro, que eu já tenho dois lotes, eu acho que dá para fazer mais um.
Então, se você comprar barato, né, já faz a trava, você vai ganhar mais dinheiro nela do que nessa call aí. Eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro nessa que esses R$ 5 que eu estou ganhando nesse Você call. pode ganhar bem mais. Só tem que ver quanto você comprou no físico. Se ela te der mais... Eu tenho que ver quanto que eu consigo comprar no físico. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que essa semana eu faço isso. Belezinha. Bom demais. Mas foi um bom ganho esse dessas vacas. Aquelas que você fez lá, né? A gente Aquela fez... foi boa. Foi Foi boa, né? Agora é surfar na... Não. Tem milho, você conseguiu? Você ia comprar milho físico, né? Eu comprei melhor. Eu comprei aveia, um bom preço. A aveia também é correlacionado, tem correlação. Tem correlação e eu consegui um preço muito, muito bom. Show de bola. É isso aí. Tá bom. Parabéns. Vamos nessa aí. Tá bom. Legal. Alguém mais? Perguntas? Tudo tranquilo no resto aí? Legal. Ok. Então, legal, pessoal. Então, vamos encerrar aqui. Se ninguém mais tem mais nenhuma pergunta, encerrar por aqui. As estratégias são essas lá no Telegram. Quem quiser complementar alguma coisa, vou mandar também os materiais para vocês, né? Aí vocês me complementam ali, a gente tenta ajudar mais um pouco. Se tiver dormir a noite pensando, acorda de manhã cheio de ideias. Tá ok. Uma boa noite para todos, um abraço e muito obrigado pelos esclarecimentos, Alberto. Imagina, pode ir mandando aí, a gente vai tentando ajudar, tá bom? Um abraço. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.